Olá, vamos mergulhar de cabeça num tema que é, olha, fundamental para a nossa vida de fé. Como é que a gente pode identificar e, mais importante, vencer as estratégias do inimigo? Essa aqui é uma análise da lição 7 da revista Betel Dominical e a gente conta com o apoio teológico do pastor Francisco Miranda para juntos descobrirmos as chaves para ficarmos firmes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical do Teologia 24 Horas. Sabe, a gente preparou este conteúdo aqui com muito carinho para ajudar você, professor, professora, a preparar a sua aula usando todo esse material de apoio que o Teologia 24 Horas nos fornece. E o nosso ponto de partida, a nossa base para tudo, está lá em Efésios 6, versículo 11. Pensa nesse versículo não só como uma citação bonita, mas como o alicerce de toda a nossa defesa espiritual. A ordem é bem direta, bem clara. Se vista por completo para poder aguentar o tranco. Ok, mas vamos ser práticos. A grande questão é como é que essas astutas ciladas aparecem na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, não é mesmo? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente entender a estratégia, a gente precisa entender o vocabulário, as palavras. O apóstolo Paulo usa dois termos gregos aqui que são cruciais. Ciladas vem de metodeia, que significa, olha só, métodos calculados, não são ataques aleatórios. E toda a armadura vem de panoplia, ou seja, o equipamento completo. Não dá para escolher só as peças que a gente mais gosta. E logo em seguida, em Efésios 6,12, vem um esclarecimento que, nossa, muda tudo. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Isso é vital porque nos impede de transformar pessoas em inimigas. A verdadeira batalha acontece no campo espiritual, contra forças organizadas. Agora, como o inimigo atua? Pensa assim, ele procura por topos, uma palavra grega que significa lugar, espaço, ou como a gente entende aqui, uma brecha. E o mais sério é que esse território, essa brecha, somos nós mesmos que damos a ele, seja pela desobediência, pela falta de perdão, enfim, pela nossa negligência espiritual. Então vamos analisar primeiro as táticas mais diretas, sabe? Aquelas propostas que vêm de frente, com um objetivo bem claro: tirar o nosso foco de Cristo e simplesmente nos paralisar. E olha só como essas táticas se conectam quase como uma sequência. Primeiro, ele tenta tirar os nossos olhos de Jesus. Se não dá certo, ele tenta roubar a palavra do nosso coração antes que ela crie raiz. Ele também trabalha para confundir a nossa mente, para que a luz do Evangelho não brilhe. E por fim, ele usa uma das suas armas mais poderosas, o medo. O medo que nos deixa paralisados. Esse processo do medo fica muito claro na história do profeta Elias. Repara nos passos. Tudo começa com uma ameaça. Isso leva a uma distorção da realidade. Elias, que acabou de ver o fogo do céu, esquece o poder de Deus e foca na ameaça de Jezabel. O resultado? Isolamento. Ele foge e se sente completamente sozinho. E o estágio final é a paralisia. Ele chega a pedir para morrer, percebe? O medo é um processo, não é só um susto. Mas olha, nem todo ataque é assim de frente. Muitas vezes, as estratégias mais perigosas são as mais sutis. São aqueles ataques internos que acontecem devagarinho, em silêncio e que vão esfriando o nosso coração por dentro. Essas frentes de ataques sutis são várias, né? A frieza espiritual, quando o primeiro amor vai se apagando, as distrações do mundo que sufocam a fé, os desejos da carne, essa guerra que a gente trava aqui dentro, as falsas doutrinas que às vezes parecem tão modernas, mas nos desviam da cruz, e os ressentimentos, essa falta de perdão que abre tantas brechas. Um ataque sutil, que é fundamental a gente entender, é o ataque direto à fé. Na parábola do semeador, Jesus descreve como o inimigo vem e kairou, um verbo grego que quer dizer tira, rouba, a palavra do coração que está à beira do caminho. Ele age rápido para que a semente da fé nem comece a brotar. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. O inimigo não ataca só o indivíduo, isoladamente. Ele tem táticas bem específicas para enfraquecer a comunidade, para enfraquecer o corpo de Cristo como um todo. A gente pode pensar em 3 frentes principais de ataque contra a igreja. Primeiro, usar o sofrimento e as enfermidades para gerar reclamação, murmuração. Segundo, os atrativos do mundo, para desviar o coração da comunidade. E terceiro, talvez a mais perigosa de todas, a falta de perdão, que cria divisão por dentro. E por que essa falta de perdão é tão grave? Paulo usa uma palavra fortíssima aqui, pleonekteu, que significa ganhar vantagem, explorar, ganhar terreno.
Ou seja, quando a gente não perdoa, não estamos só ferindo uma pessoa, nós estamos literalmente dando uma vantagem estratégica para o inimigo dentro da nossa própria comunidade. É muito sério. E agora, uma pequena pausa para você que é professor ou professora. A gente gostaria muito de saber. Comente aí como esta aula mestre tem facilitado a preparação da sua aula. O seu feedback é muito importante para a gente. Então, diante de tudo isso, a gente chega ao ponto crucial. Como é que a gente responde? A resposta está na nossa postura, na postura do discípulo. Uma vida de vitória que se baseia na armadura, na vigilância e, claro, na total dependência de Deus. A nossa estratégia de defesa pode ser resumida em alguns pontos que são essenciais. A base de tudo é se fortalecer no Senhor e não na nossa própria força. A partir daí, a gente veste a panoplia completa, fecha ativamente as brechas, resiste ao inimigo se submetendo a Deus, guarda a palavra como um tesouro e mantém uma vida de oração e vigilância constantes. E para que tudo isso não fique só na teoria, que tal um desafio prático de 7 dias? De manhã, ore pedindo fortalecimento. À tarde, identifique e feche uma brecha específica na sua vida. À noite, anote uma pequena vitória, como você resistiu a uma distração, e finalmente compartilhe o que aprendeu com alguém. É um treinamento para a gente criar constância. E para a gente fechar, fica uma pergunta bem pessoal para você levar para a semana e refletir com sinceridade. O inimigo ataca onde a nossa disciplina está mais frouxa. Então, qual peça da armadura na sua vida tem sido mais negligenciada? É a verdade? A justiça? A fé? A palavra? A oração? Se você sentiu que precisa se aprofundar mais, não só nesse tema, mas em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Lá você vai aproveitar as versões desta aula mestre, em texto, áudio, vídeo, slides e infográficos. Todo o material está disponível para fortalecer o seu estudo e o seu ensino. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.